Véspera de Natal. Imagine que você está voltando da sua lua de mel depois de alguns dias num vale ao redor das montanhas do Himalaia. O voo será curto, menos de 2 horas, mas 5 sequestradores rendem o piloto e começa um pesadelo que vai durar 8 dias com privação de sono, água, comida, banheiros transbordando, odor insuportável e ameaças constantes. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Quem viveu o fim do milênio passado só pensava em uma coisa: planejar a virada do ano de 1999 para o ano 2000. E isso envolvia mais do que comprar roupa nova, pensar no trânsito, na comida da ceia, porque dezembro de 1999 foi tomado por uma preocupação mundial. Era o bug do milênio. Se você é jovem e não passou por esse medo, era nada mais, nada menos do que uma falha que estava prevista nos sistemas de computadores. Não passava pela cabeça de ninguém um tal de bug do milênio. Bug? Que bug? E o bug do milênio? Eu não tenho. Na linguagem de programação, os anos eram representados por apenas 2 dígitos por causa da capacidade de memória daquela época. Ou seja, o 00 do ano 2000 poderia ser confundido com o 00 que correspondia ao ano de 1900. E aí já viu o que ia acontecer com todos os sistemas de computador, né? Talvez isso soe pequeno agora, com essa abundância de memória que temos, mas era um temor a nível federal. Era uma ameaça aos sistemas financeiros, de telecomunicações, de energia, sistemas médicos, de transporte. Empresas de telefone, luz, água e gás estarão de prontidão. O setor de cartões de crédito e aeroportos também. Eu trabalhei na virada do ano 2000 na United, para ter certeza que os sistemas de manutenção iriam funcionar no Brasil como iriam funcionar lá fora, depois da meia-noite, ou seja, eu passei a madrugada no aeroporto. Era uma questão de segurança da informação. E aliás, felizmente hoje, a tecnologia já permite muito mais segurança, até no seu dispositivo pessoal. E eu estou falando agora da Surfshark, que é uma barreira eletrônica entre você e pessoas que tentam capturar dados na internet através da sua conexão. E a Surfshark é uma VPN. E o que a VPN da Surfshark faz é criar uma rede particular virtual entre o seu dispositivo e a internet. E o que se passa dentro deste caminho da rede é criptografado. Eu sempre uso VPN quando eu conecto em redes públicas de Wi-Fi. E você também pode assistir, olha só, conteúdo que seja bloqueado em seu país, por exemplo. E ainda tem a proteção do Surfshark One, que envia alertas se seus dados forem encontrados aí vagando pela internet. Para ter acesso a essa segurança, você clica no link aí da descrição para baixar o aplicativo, instalar e não esquece, tá? Usa o cupom AVIões, porque aí você ganha 4 meses extras na sua assinatura. E se você viaja muito e visita um país que bloqueia determinados sites, é só mudar o seu local de conexão no app da Surfshark e pronto, vai ter acesso novamente. Além disso, se não gostar do serviço em até 30 dias, pode pedir reembolso e o Surfshark devolve o seu dinheiro. Não esqueça, o link está na descrição do vídeo, cupom AVIões e também nesse QR Code aqui da tela. Enquanto a gente aguardava por esse caos do milênio, a aviação enfrentou outra catástrofe. Aqui no Brasil, a notícia foi publicada nos jornais no último Natal daquele milênio. 5 sequestradores fortemente armados tomaram um Airbus A300 da companhia aérea Indian Airlines, com 189 pessoas a bordo, e que tinha partido de Katmandu, que é a capital do Nepal. E estava indo para Nova Delhi, capital da Índia, e forçaram esse avião a pousar em Lahore, no Paquistão. Esse voo demorou dias para acabar e é considerado o sequestro mais longo da história da aviação indiana. E a gente vai contar essa história porque a Netflix acabou de lançar a minissérie Voo IC-814, Sequestro a Bordo, que eles tentaram retratar essa sequência de eventos. E aliás receberam duras críticas porque retratou erroneamente os sequestradores islamitas como hindus, que é a região predominante na Índia.
O país tem a terceira maior população muçulmana do mundo. E a polêmica envolveu o alto escalão do governo indiano, porque a produção da Netflix escolheu um nome comum entre homens hindus para batizar um dos sequestradores. Ei, produção, hein? O fato é que quase não existem informações sobre esses terroristas, mesmo hoje, 25 anos depois do ocorrido. Eu vou contar a história desse voo a partir do livro Flight into Fear, The Captain's Story, que foi lançado em 2000, ou seja, o voo ali dentro do medo. Ele foi escrito em parceria com o capitão Devi Chauhan, que é o comandante do voo IC-814. Em dezembro de 1999, o Devi tinha 37 anos de idade e ele era o piloto da companhia que não existe mais, a Indian Airlines. Aliás, fazia 12 anos que ele trabalhava lá. Aquele seria o seu último voo antes de sair de férias com a família. Já percebeu que sempre que você vai sair de férias, acontece um monte de coisa para atrapalhar suas férias? Então, aquela rota fazia parte da sua rotina. Ele conhecia bem o perfil dos passageiros. Casais voltando de lua de mel, turistas em conexão, profissionais de negócios. Mas antes de falar a respeito dos 5 homens mascarados, armados com facas, pistolas e granadas que estavam a bordo do avião, a gente vai falar um pouco do que estava acontecendo ali naquela área. Para resumir bem o assunto, vamos falar de uma região só, a Caxemira. O controle político, na sua maioria, está com a Índia, mas o Paquistão e a China também possuem partes menores desse território, que é ocupado sobretudo pela população islâmica. Desde 1947, existem tensões e disputas territoriais lá na Caxemira. Inclusive, é ali que está a nascente do poderoso rio Ganges. A partir de 1989, a área indiana passou a sofrer atentados terroristas, depois de repressões militares e crises socioeconômicas. E os grupos terroristas tinham 2 objetivos com os ataques: assustar os hindus e radicalizar os muçulmanos que viviam no território. Criado em 1984, durante a Guerra Soviético-Afegã, o movimento da Jihad Islâmica é uma organização fundamentalista islâmica paquistanesa que atua ali naquela região. Ela é conhecida pela sigla RUJI. Atualmente, o grupo tem ligações com a Al-Qaeda e com o Talibã. Gente boa. Em 1999, um dos seus fundadores, conhecido como Sajjad Afghani, foi morto por autoridades indianas, depois de uma tentativa de fugir da prisão. E foi esse evento que motivou o movimento da Jihad Islâmica a sequestrar um avião comercial e triplicar a aposta, exigir como resgate a liberdade de outras 3 lideranças presas em território indiano. O voo IC-814 colocou a Índia diante de uma grave crise internacional. A gente vai ver como isso tudo começou. Foi em 24 de dezembro de 1999. 189 pessoas, sendo 11 delas tripulantes, embarcaram no Vitor Tango Eco Delta Whisky, que era uma aeronave que estava em serviço há mais de 23 anos para um voo rapidinho, com menos de 2 horas de duração. Durante o voo IC-814, o capitão Devi Chauhan, acho que é assim que deve falar, o Charan, não sei. Ele dividiu a cabine com o primeiro oficial Rajinder Kumar e com o engenheiro de voo Anil Kumar Jagia. Pouco antes do Delta Whisky se aproximar de Lucknow, no norte da Índia, o avião foi dominado pelos 5 terroristas. Eles exigiram que o avião pousasse em Lahore, no Paquistão, que é uma cidade próxima à fronteira com a Índia. Porém, as autoridades paquistanesas negaram a autorização para o procedimento. Depois de algumas horas de indecisão, o capitão Charan avisou que o combustível do A300 estava acabando. A solução foi pousar em Amritsar, cerca de 60 quilômetros da parada desejada, mas ainda dentro do território indiano. O A300 pousou às 19 horas no horário local. Foi quando o nível das ameaças subiu. Os sequestradores prometeram atirar nos passageiros se as forças de segurança indianas entrassem em ação. Essa pausa para abastecer durou menos de 1 hora. E o Delta Whisky decolou e pousou em Lahore, mesmo sem autorização. Isso foi cerca de 30 minutos depois. Isso quer dizer
que o A-300 pousou em território paquistanês sem fazer contato com a torre de controle local. Inclusive, todas as luzes do aeroporto, incluindo a iluminação da pista, estavam desligadas. E o capitão Charan diz que aquele foi o momento mais assustador durante todo o sequestro. Depois desse pouso arriscado, forças de segurança paquistanesas isolaram o aeroporto e começaram as negociações com os terroristas que pediram água, assistência médica e mais combustível. Aquela não foi a primeira vez que um avião indiano foi sequestrado por causa do impasse na Caxemira. Então o governo da Índia já previa quais reivindicações poderiam ser feitas. Ainda assim, é difícil que eles tenham previsto a complexidade do que estava para acontecer. Depois de mais um abastecimento e pouco menos de 3 horas em Lahore, o A-300 decolou em direção a Cabul, capital do Afeganistão, e tinha 6 horas de autonomia de voo. Até Cabul seria 1 hora de voo. Porém, tanto Cabul quanto Kandahar, que é outra cidade afegã, informaram que não possuem estrutura para receber um pouso noturno. Naquele momento, um funcionário da aviação civil indiana informou à imprensa que o avião ainda tem 3 horas de autonomia. Estamos calculando que com esse combustível será possível chegar até Dubai, no Emirados Árabes Unidos. O clima dentro da cabine do Delta Whiskey seguia instável. O capitão Charan relatou que sempre que os sequestradores riam, a gente também dava risada. Quando eles ficavam tensos, a gente também ficava tenso. E a estratégia para lidar com essa situação era não deixar nenhum terrorista nervoso. Os passageiros chegaram até a sentir alguma afeição por um dos sequestradores, que cantava músicas e conversava sobre a importância do companheirismo para conquistar objetivos maiores. Já era 25 de dezembro de 1999, quando o A-300 conseguiu pousar na base aérea de Al Minhad, nos Emirados Árabes Unidos, que fica a 24 quilômetros de Dubai. Essa base é conhecida por receber aeronaves de diversos países que combatem a pirataria no Golfo Pérsico ou até mesmo operam missões militares contra o Estado Islâmico. Nesta parada, 27 reféns foram liberados pelos sequestradores. Um deles era o corpo de um empresário de 25 anos que voltava da sua lua de mel e foi esfaqueado durante a confusão das negociações. E a esposa dele permaneceu no avião como refém. Que coisa, hein? Entre os 26 passageiros libertados com vida, 14 eram crianças, 10 mulheres e os outros 3 homens. No mesmo dia, os sobreviventes foram enviados para Nova Delhi, capital da Índia. Foi nessa parada que os 5 integrantes do movimento da Jihad Islâmica informaram o que queriam: a libertação do religioso islâmico paquistanês Maulana Masood Azhar e de outros 2 guerrilheiros, todos presos lá na Índia. A primeira declaração do então primeiro-ministro indiano Valpayer foi enfática: a Índia não se curvará a esses atos bárbaros e não vai se amedrontar. Ainda nessa mesma madrugada, o A-300 decolou de Al-Minhad e voou em direção ao sul, onde pousou em Kandahar, a segunda maior cidade do Afeganistão. Mais uma vez, o nível de tensão subiu. Eles não tinham autorização para pousar em Cabul. E aí os terroristas ameaçaram levantar voo e derrubar propositalmente o avião. A postura do Talibã se mantinha neutra. O governo afegão tinha comunicado para a ONU que não iria mediar as negociações e apenas informou à instituição quais eram as exigências dos sequestradores. Apesar de ambos os grupos serem fundamentalistas islâmicos, o Talibã negou o asilo político para esses sequestradores do A-300. Enquanto isso, no lado nepalês, o governo admitiu falhas de segurança no aeroporto de Katmandu. Ah, vá, os caras entraram com granada. E isso permitiu o sequestro do avião da Indian Airlines. No terceiro dia do sequestro, era 26 de dezembro de 99, o Talibã pediu a saída do avião indiano do seu território e declarou que tentaram com que a ONU aceitasse mediar esse diálogo entre os sequestradores e o governo indiano. E a instituição se recusou. Sem relações diplomáticas com o Talibã, a Índia não conseguia participar diretamente das negociações e foi ampliando essa crise internacional. E os afegãos denunciavam que nenhuma autoridade indiana estava lá no aeroporto para dialogar com os sequestradores e que Nova Delhi estava ignorando a situação. Ao mesmo tempo, o Talibã impedia que qualquer autoridade estrangeira libertasse os reféns e ameaçava remover o avião do Afeganistão se a Índia ou a ONU não resolvessem logo o impasse. Parece conversa de maluco, né? Enquanto isso, a tripulação do Delta Whiskey informou que um vazamento de óleo tinha que ser consertado ali antes da próxima decolagem. Por outro lado,
os sequestradores ameaçaram explodir o avião caso alguém em solo se aproximasse. Situação fácil. A Índia se mantinha firme na postura de não negociar com os terroristas, enquanto os 5 sequestradores ameaçavam matar todos os passageiros e cometer suicídio se o seu líder religioso não fosse solto. Todas as cortinas do A300 estavam fechadas. O único contato entre a aeronave e o solo era para receber comida. Enquanto as autoridades indianas eram pressionadas pelos sequestradores do Ruge, a tensão com o rival Paquistão aumentou. O chanceler paquistanês disse que a Índia estava tentando difamar o seu país, insinuando que o Paquistão teria contribuído com o sequestro. E a Índia, por sua vez, acusava o Paquistão de armar os fundamentalistas islâmicos lá da Caxemira. A rivalidade entre os países vizinhos não resolvia outro desafio. O Talibã ameaçou invadir o avião da India Airlines. E ainda que as relações entre Índia e Afeganistão não estivessem em seus melhores dias, finalmente os indianos se instalaram lá na torre de controle do aeroporto de Kandahar e começaram as negociações. Antes disso, essa delegação indiana precisou dialogar com autoridades do Talibã, da ONU e diplomatas de países europeus que estavam ali na região. Dentro do avião, os terroristas estavam irredutíveis. Só liberariam os 156 reféns que ainda estavam no A300 quando o governo indiano libertasse as 3 lideranças muçulmanas paquistanesas presas lá na Índia. O porta-voz do Talibã interveio nas negociações e avisou que enviaria um comando para invadir o avião caso houvesse sinal de violência. Ele fez essa advertência depois que a torre de controle foi avisada que os sequestradores teriam amarrado os pés e as mãos de 2 reféns e queriam matá-los se as negociações não avançassem. O governo indiano recebeu um prazo. Os sequestradores aguardariam até a tarde da segunda-feira, dia 27 de dezembro. Quando o tempo acabou, o Talibã cercou a aeronave com 6 caminhões cheios de guerrilheiros armados. Com essa ofensiva, os sequestradores do A300 recuaram um pouco na violência. Aí você pode estar se perguntando, né? Por que o Talibã se empenhou tanto nessa empreitada? Uma resposta bem aceita pelos analistas políticos era que o grupo afegão viu no sequestro uma oportunidade de se autopromover e mudar a sua imagem internacional. É importante lembrar que o sequestro aconteceu nos últimos dias de 1999. Isso foi antes do atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Ainda assim, o Talibã já era acusado pelos Estados Unidos como um regime que apoiava o terrorismo. Nada melhor do que terroristas declarados dentro de um avião em um de seus aeroportos para o Talibã mostrar ao mundo que era um regime que coibia esse tipo de prática. Tanto que os afegãos chegaram a pedir ajuda econômica internacional para reconstruir o seu país depois de décadas de uma guerra civil entre uma declaração e outra contra os sequestradores do voo 814. No cenário internacional, o Talibã tinha simpatia apenas da Arábia Saudita, que por sua vez era aliada dos Estados Unidos. No final do milênio passado, os Estados Unidos ofereciam 5 milhões de dólares por informações que levassem à captura de Bin. E sob pressão para contribuir com esta prisão, o Talibã surpreendeu os sequestradores do movimento da Jihad Islâmica, que dentro da A300 esperavam por um ambiente mais favorável ali nas reivindicações. Essa combinação de cenários políticos desfavoráveis contribuíram para que o sequestro do avião da India Airlines durasse cada vez mais. Era o 6º dia de sequestro. Nenhum grupo tinha reivindicado a autoria da ação, mas as suspeitas indianas estavam cada vez mais na direção certa. A organização que estava lá dentro do avião até admitiu ter atacado uma estação policial indiana na região da Caxemira, mas negava a participação no sequestro do avião. Dentro do A300 não tinha muita novidade. Os sequestradores exigiam a libertação dos presos e os restos mortais do Shahid Afghani. Segundo a liderança indiana, o movimento da Jihad Islâmica não admitia a autoria daquela ação para não ser mal vista no Ocidente, como era o caso do Talibã também. Em meio a essa crise diplomática, os reféns sofriam mais a cada minuto. Depois de 3 dias de uso ininterrupto, o ar-condicionado da aeronave sofreu uma pane. Kandahar está localizada numa região de clima semiárido. Durante o dia é um calor extremo. Chegamos ao dia 29 de dezembro de 99. As notícias diziam que membros do Talibã entraram na aeronave para fornecer roupas limpas, água e alimentos. Eles relataram que o cheiro dentro da aeronave era nauseante e que os banheiros transbordavam. Os passageiros estavam com os olhos vendados e não podiam sair de seus assentos.
Sob condições cada vez piores, os sequestradores aumentaram o valor da negociação. Passaram a exigir a libertação de 35 separatistas islâmicos da Caxemira presos na Índia e mais 200 milhões de dólares. A resposta indiana não foi muito animadora. Daremos a resposta apropriada pela nossa equipe de negociadores. Nesse meio tempo, deixamos que o país e a comunidade internacional reflitam sobre as exigências. A visita do Talibã lá no avião foi fundamental para subir o valor da proposta. Naquela altura, 57 membros do corpo diplomático indiano participavam das negociações. O único avanço até então era que os sequestradores permitiram que a porta de trás do Airbus fosse aberta para entrar um ar fresco. Com isso, eles entraram na mira das autoridades indianas. Os indianos exigiram a libertação das mulheres e crianças para continuar as negociações. No 7º dia de sequestro, os indianos permaneciam na defensiva e não demonstraram surpresa com as exigências, mas não avançava na negociação. O Talibã continuou fazendo declarações para a imprensa internacional, mantendo uma postura neutra e supostamente coerente. Eles demonstravam interesse pelas vítimas e responsabilizavam a Índia pela duração do sequestro. Os indianos chegaram até a elogiar a postura do governo local, agradecendo pelo controle, que eles tinham impedido um derramamento de sangue dentro do avião e coisa e tal. Para o grupo afegão, as negociações eram promissoras. E aí, no último dia de 1999, a Índia cedeu. Soltou os 3 presos que os sequestradores exigiam como condição para libertar os reféns. Assim que os 3 condenados pousaram em Kandahar, os 156 passageiros e tripulantes foram liberados. Eles foram enviados de volta para a Índia num voo especial. Já os sequestradores receberam ali um prazo de 10 horas ali do Talibã para deixarem o Afeganistão. Eles capturaram um membro do próprio Talibã e o levaram como refém. E a Índia continuou ali pressionando o Paquistão, que informou, através do ministro do interior, que os 5 sequestradores e os 3 presos soltos pela Índia não entraram no país. Como o episódio favoreceu os terroristas, incluindo a fuga de sucesso, o sequestro do voo 814 repercutiu como um fracasso diplomático indiano. Ao menos a postura do capitão Devi Chauhan foi reconhecida como decisiva para que uma tragédia maior não acontecesse. Ele foi reconhecido com a Conway Safe Skies Award em Atlanta, pelo seu heroísmo em proteger os passageiros de atos de terrorismo. O Echo Delta Whiskey foi aposentado pela India Airlines no início de 2001 e foi desmontado no final de 2003. Em 2008, o tribunal indiano sentenciou 3 pessoas por contribuírem com o sequestro e eles foram condenados à prisão perpétua. Em 2012, outro suspeito de fornecer apoio logístico aos sequestradores também foi preso. Já os 5 caras que sequestraram nunca foram encontrados pelas autoridades indianas, impedindo até que fossem julgados. E até hoje existem pouquíssimas informações a respeito deles ou do paradeiro. É muito provável que eles tenham voltado para o Paquistão. O grupo Ruji foi apontado como responsável indireto por outras ações, como o ataque ao parlamento indiano lá em dezembro de 2001. Que história, hein? É longa. A gente botou aqui um resumo, senão ficaria igual os episódios da Netflix. Se você curtiu, deixa o like e considere apoiar o canal para a gente continuar fazendo esses vídeos com essas pesquisas e tudo mais. É só clicar no botão Seja Membro, leiam os benefícios e o seu nome aparece aqui nos créditos com esses amigos para sempre. E também se inscreva no canal, tá? Faz diferença para a gente e é de graça. Um grande abraço e até o próximo voo!